Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas. Meu nome é Paulo Paternes e eu tô aqui com a Fei. Fai! Eu não consigo falar o nome dela. Como que é teu nome? Faedra. 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 Horner? Horner. Horner. Yes. Então, deixa eu falar um pouquinho da Fai. Eu não consigo falar Faedra. Consegue. Faedra. Deixa eu falar um pouquinho dela. Eu encontrei, ela é uma corretora de seguros aqui na área... Imóveis. Sou uma corretora de imóveis. De imóveis. Não vendo seguro, não sei. Ai, desculpa, eu sou muito mal. Ela é uma corretora de imóveis, que ela, ainda bem que ela me corrigiu, né? Você já viu que a gente vai se dar bem aqui. Que ela, encontrei ela pelo Facebook. Eu tava olhando os posts que ela colocava, eu dei uma pesquisadinha por ela, assim, a respeito dela na internet. E eu achei que ela, pela personalidade que eu vi na internet, que ela entraria no perfil perfeito do canal, que é um perfil de uma pessoa que está aqui para ajudar e não para sacanear. Mas eu não conheço ela, quando nós nos conhecemos agora, faz o quê? 5 minutos? 5 minutos. 5, 10 minutos que nós batemos um papinho, que nós nos encontramos e ela topou fazer este vídeo. Ela vai responder algumas perguntas que eu recebi por e-mail, ela vai tentar responder da melhor maneira possível. E no final do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato com ela, eu vou colocar o telefone dela, e-mail dela, essas coisas no final e vocês entram em contato. E ela não está me pagando, eu não estou pagando ela, nós estamos aqui, como fala? Por... Livre, espontânea... Livre, espontânea vontade. Certo? Certo. Então vamos lá. Quanto tempo você mora nos Estados Unidos? Eu moro nos Estados Unidos 17 anos. Nossa, mas você está com 18 agora, não tá? Tô com 18, eu vim quando eu tinha 1 ano. Não é verdade, eu vou fazer 35 mês que vem. Nossa, mas tá bonita. Obrigada. Eu vou pedir um desconto na próxima casa. Não, tô brincando. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu perguntei pra você, você começou a me responder, mas eu te cortei. Por que você quis ser corretora de imóveis? Boa pergunta. Eu sempre achei que eu não seria boa como vendedora. Porque eu não sou uma pessoa que eu empurro as coisas para as pessoas. Eu não sou, eu acho que a pessoa tem que comprar o que ela necessita, o que ela quer, o que ela sonha. Quando eu mudei para a Flórida, a gente teve eu, meu marido, meu filho, algumas experiências muito ruins com corretores. E isso me levou a pensar, poxa, por que eu não posso fazer isso? Eu não posso ajudar principalmente os brasileiros. Eu vejo muitos brasileiros aqui com necessidades que não tinham, os corretores estavam, não sei, ligados em outras coisas, ou não estavam disponíveis, ou não estavam... Pra mim, na minha experiência, quando eu mudei pra cá, a gente precisou de 8 corretores pra conseguir alugar um imóvel. Alugar um imóvel. 8. Pessoas que mostravam, sumiam, pessoas que não respondiam, pessoas que... Então isso me levou a, poxa, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder estar realizando os sonhos das pessoas, eu corri atrás e fiz o curso e tirei a licença. Hoje eu sou uma corretora licenciada, eu sou um realtor, como chamam aqui na Flórida, e eu posso vender imóveis em qualquer lugar da Flórida. Legal que você falou isso, porque aqui nós vamos falar sobre vendas, nada de aluguel. Que eu quero saber, esse vídeo particularmente nós vamos falar sobre vendas, tá? Então não adianta nem, você não mexe com aluguel também, né? Não então não adianta nem mandar e-mail para ela com aluguel, porque ela não é da área dela. Deixa que um dia a gente vai fazer um vídeo de aluguel com outra pessoa. Então algumas perguntas, daí dentro, se houver pergunta dentro da tua resposta, eu vou te perguntar, tá? Tá bom. Então a primeira pergunta que eu vou fazer é como procurar casa? Tô lá no Brasil, tenho um dinheiro bom, olhei, eu quero morar na Flórida. Como que eu vou achar casa? Tá, eu vou começar dizendo como você não vai achar casa. O Zillow, o Trulia, essas empresas, elas têm muitos imóveis, é legal você dar uma olhada, mas também existem alguns imóveis ali que eles não estão no mercado. Existem alguns imóveis ali que, na verdade, o que acontece? A atualização desses sites não é muito regular. Então, às vezes você vê um imóvel que já foi vendido, já foi alugado. Então, eu tenho muitos clientes que entram em contato comigo viram apartamentos de 30 mil, de 50 mil. Esses apartamentos não existem. Quando existem, são em áreas que não são legais, são em áreas que é perigoso, são em áreas que não são recomendáveis. E pode estar todo detonado também no apartamento. Pode estar, geralmente, isso é outra coisa importante. Os imóveis de foreclosure, de short sale,
São imóveis que geralmente eles precisam de reforma, porque são imóveis que foram tomados pelo banco, e o banco, a pessoa quando perde um imóvel para o banco, ela fica revoltada e ela volta, tira as coisas e destrói, quebra. Eu já vi casos de pessoas que colocaram cimento dentro da pia da cozinha. Nossa. Então quando você abre a água, o cimento endurece ali e você tem que tirar tudo. Então são imóveis que muitas vezes, isso já foi uma coisa boa alguns anos atrás, quando os Estados Unidos estavam numa crise muito grande, então existiam algumas coisas, alguns imóveis que você compraria mais barato, Hoje é um processo muito longo, existem short sales que demoram 2 anos para serem finalizados, tem alguns que não são aceitos depois de 2 anos, você coloca uma oferta, você espera, em 2 anos você recebe uma resposta do banco que não foi aceita ou que eles querem o dobro do valor. Por quê? Porque nesses 2 anos o imóvel foi valorizado e aí quando chega na hora do banco vender, ele fala, poxa, se os imóveis na mesma região estão sendo vendidos por esse preço, por que eu vou te vender esse imóvel por esse preço? Então eles te fazem uma contra-oferta num valor muito mais alto e você termina, depois de ter esperado tanto tempo, não ter um imóvel no preço que você queria ou nas condições que você queria. Mas voltando à sua pergunta, porque eu falei muito e não falei nada. Pareceu, né? Como é que você procura? Eu acho que a melhor forma é você entrar em contato com um corretor da sua confiança. Tá, mas como que eu vou encontrar? Eu não conheço ninguém nos Estados Unidos. Se você entrar no Google e botar lá corretor, tem milhares. Mas, você não quer entrar na internet. Não, deixa uma pergunta que não tá aqui. Porque foi assim que eu achei. Então, peraí. O meu corretor. Eu fui na internet. Você conseguiu 8 corretores. Como que eu sei? Ela começou, hein? Como que eu sei se o corretor é bom? Bom, é uma boa pergunta. É uma boa porque pergunta. eu tô lá no Brasil e aí corretor, Phaedra Horner. Como é que eu sei? Phaedra Horner. Como é que eu sei que você essa minha novinha não sabe nada. Como que eu sei? Eu prefiro uma coroa já, que tem um cara que já tá vendendo por anos. Exatamente, boa pergunta. Eu acho que hoje o número de brasileiros comprando imóveis nos Estados Unidos é muito grande. Então assim, você pode ver no seu grupo de amigos, se alguém já comprou, você pode pegar uma indicação. Tem muita gente que frequenta os grupos do Facebook, usam o Facebook. Você pode ver uma recomendação no Facebook, você pode ver uma recomendação de um amigo, você pode pesquisar na internet, no Google, as empresas e ver se elas há quanto tempo elas estão no mercado, qual o trabalho delas. No meu site tem testemunhos de pessoas que já compraram comigo e tá lá escrito o que elas querem, o que elas acham, entendeu? Você pode ir por essa forma. Eu acho que assim, como qualquer profissional, até no Brasil, se você precisar de alguém para consertar sua geladeira, como você vai encontrar? É verdade. Você tem que ir meio que um risco que você corre, entendeu? Mas o fato de você já ir por algum tipo de referência é legal. Então, só deixando claro, Zillow, Realtor, é legal para ver mais ou menos o preço? É legal para ver mais ou menos o preço, é legal para ver mais ou menos o que você pode conseguir. Mas não adianta pensar que vai ser aquilo. Mas aquele imóvel pode ser que... Eu não estou falando também que não vai ser aquilo. Pode. Mas existe a possibilidade, principalmente os imóveis muito baratos, geralmente não... Claro, tudo que eu estou dizendo não é regra. É tudo, entendeu? Existem as exceções, existem daqui a pouco ela vai querer tomar meu trabalho com a pergunta. Fala igualzinho eu tô falando, velho, minha opinião. Minha opinião. Entendi, então legal. Então, mais ou menos deu pra vocês terem uma ideia como buscar casa. Como buscar, como comprar como casa. Olhar o que você pode... se a pessoa tiver de boa fé e entrar em contato comigo, eu me disponibilizo, eu mando uma Claro que eu não vou ficar fazendo isso todos os dias, o tempo todo, porque o número de e-mails que eu recebo é muito grande. Mas eu posso mandar uma amostragem nessa área, desse preço, e a pessoa vê. Então aguenta a mão aí que agora você vai falar da área. Eu também, a galera manda pra mim, só que eu não manjo nada de casa, essas coisas. Como que eu sei? Você fala, Paulo, eu vi uma casa ali. Qual que é o melhor bairro que eu posso ir? Qual que é a melhor escola? Como que a gente vai saber? Às vezes você vê uma casa bacana. Por exemplo, uma casa igual essa que nós estamos aqui,
300 mil, linda, num lugar bacana. Tá, mas como sei se a escola é? Ou vamos falar, se essa casa fosse 100 mil, é linda? Tem casa igualzinha essa por 100 mil, em lugares mais afastados. Como que eu sei se a escola é boa, se a localização é boa? Tá. Na internet tudo é bonito. Existem alguns sites que você pode pesquisar isso. Geralmente, eu, como corretora, não são os outros corretores, eu faço assim. Eu mostro o site e eu mostro onde é que a pessoa pode colocar o endereço e ela faz a pesquisa e ela vai ver os números e ela vai saber mais ou menos ter uma ideia. Por quê? Eu não posso dizer para a pessoa, olha, compra essa casa porque essa casa está numa região de uma boa escola. Primeiro porque a nota da escola varia todos os anos. Segundo porque se o comprador da casa compra a casa porque a casa estava numa boa escola, porque ele confiou na minha opinião e depois a casa não está numa boa escola, aqui nos Estados Unidos você sabe que todo mundo processa todo mundo. Ele pode me processar falando, olha, eu comprei essa casa porque você me falou que estava numa boa área. E agora que eu mudei eu descobri que não está numa boa área. Então você explica para ele... Então eu explico o processo de como você pode pesquisar. Infelizmente, eu não posso te dar a informação, eu te dou os sites do governo, eu te dou os sites de como você vai chegar lá, mas você tem que chegar lá sozinho. Tá. Então, vou fazer a escola é de quantos, de que número a que número? A variação das escolas vão de 0 a 10, geralmente as escolas 3, 4, 5 não são escola muito recomendáveis, digamos assim. Então, só que a escola também é assim, a nota da escola ela é feita a partir de uma avaliação que é feita com os alunos. Que é o FCAT, não? Então o que acontece? O que está acontecendo agora aqui na Flórida? Muitos imigrantes estão vindo para cá. Então muitos brasileiros que não falam inglês estão indo para as escolas. E então quando eles vão fazer o teste, eles não sabem o inglês tão bom. Então, isso gera com que a nota da escola não seja tão boa e é uma coisa que, assim, não significa que a escola não é boa. Os professores são mal, é verdade. Exato, não significa que, né? Então tá, vamos voltando, eu não sou profissional de falar de escola, eu sou profissional de falar de imóvel. Se vocês querem saber de escola, eu posso mostrar o site, cada um vai lá e pesquisa a sua escola. Legal. Tá, e a outra pergunta que eu recebi aqui também... Tá bom, eu encontrei a casa, eu achei a casa dos meus sonhos, né? Daqui é a pergunta. E o que devo fazer estando no Brasil? Pronto. Eu quero essa casa, amei esta casa. Tá. Eu como corretora, geralmente eu prefiro que a pessoa se qualifique antes de encontrar a casa. Como que é essa? Por quê? Porque imagina você encontrou a casa, você já sabe como é a casa, você já está sonhando quando você vier para Orlando ano que vem, você vai ser vizinho do Mickey na Disney e aí você não é aprovado para fazer o financiamento, não é aprovado para mandar o dinheiro, não é por algum motivo e você não consegue sua casa. Qual foi a emoção que eu gerei, qual é a lembrança que você vai ter de mim? Uma frustração. Verdade. Então, o que acontece? Se você, desde o início, você já está pré-aprovado para enviar o dinheiro, você já sabe, o dinheiro já está nos Estados Unidos, você já está pré-aprovado para o financiamento, você já sabe que você vai conseguir comprar uma casa até 300 mil. Eu acho que isso facilita para você e facilita para o corretor. Porque não é uma coisa que você está imaginando que você pode comprar uma casa de 500 mil e depois você só é aprovado para 300 mil. Eu até gostei que você falou isso, porque é verdade. Porque, ó, nós vamos ter milhões de pessoas assistindo esse vídeo. Espero que milhões, né? Vai ter pelo menos milhares de pessoas assistindo esse vídeo. E pense se todos vocês mandarem um e-mail para ela ou para qualquer corretor e falar, eu quero ver essa casa. Ela pode até mostrar, você pode até mostrar, mas o que vai acontecer vai gerar um trabalho para você e para eles muito violento, sem garantia. Então, qual que é o processo de pré-qualificação? Ou qualificação, não sei como que é. Pré-qualificação. Hoje, nós trabalhamos da seguinte forma. Faz de conta que... Fala para quem está no Brasil. Tá. Então, o que acontece? Hoje, se uma pessoa entrar em contato comigo e falar, eu quero comprar um imóvel na Flórida, em Orlando.
Eu quero ser vizinho da Disney. Primeira coisa que eu vou falar é, tá, o seu dinheiro tá aqui, o seu dinheiro tá no Brasil, você já sabe como você vai enviar esse dinheiro. Aí a pessoa fala, não, meu dinheiro tá no Brasil. Então tá, eu trabalho com essa companhia. Se você quiser, você entra em contato com essa. Eu te passo o contato, eu te passo um e-mail com cópia para essa companhia. Eles vão entrar em contato com você, eles vão te ligar e vão te explicar todo o processo para você ser aprovado para fazer o envio do dinheiro. Ah, então peraí, você precisa ser aprovado para mandar dinheiro? Para mandar o dinheiro também. Porque, principalmente no Brasil, existe muito caixa 2 e existe uma dificuldade de envio de um dinheiro que não se está no imposto de renda, que não está... que não tem prova. Exato, exato. Então, o que acontece? Você foi aprovado para fazer o envio do dinheiro, mas você não tem o dinheiro total, você quer financiar. O primeiro fato do financiamento aqui, o valor mínimo de financiamento que um banco americano faz para um estrangeiro seria entre 100 e 120 mil dólares. Você já falou minha pergunta, mas tá bom, vai indo que tá bom. Então tá bom. Então se você quiser, se você quer comprar um imóvel, vamos dizer, de 80 mil, vai ter que ser um imóvel que você vai ter que pagar em dinheiro. Ah, então fala de novo, 120 mil mínimo? Entre 100 e 120 mil, depende do banco. Alguns bancos fazem um financiamento de 100 mil, alguns fazem no mínimo 120 mil. Entendeu? E depende do banco, isso também depende dos juros, depende da entrada. Eu vou falar desse negócio também, de documento. Como que os caras vão financiar para uma pessoa lá no Brasil que nem sabe se ele mora na mansão ou se mora no barraco? Tá, aí então vamos continuar o processo para as pessoas não se perderem. Desculpa. Então, foi pré-aprovado para enviar o dinheiro, vamos fazer a pré-aprovação para fazer o financiamento. Lembrando que esses dois processos de pré-aprovação não têm custos. Então, para ser aprovado para enviar o dinheiro, você não vai ter nenhum custo. Para ser aprovado para o pré-financiamento, você não vai ter nenhum custo. É lá ou aqui? Aqui. Tá. E quem faz isso? O corretor? Não. Não. Ah, não. O corretor passa as informações. Eu vou passar as informações para a pessoa que trabalha comigo e ela vai estar fazendo toda a análise, vai entrar em contato com a pessoa, vai falar a lista de documentos. Claro que para um financiamento, assim como no Brasil, você vai precisar de comprovante de renda, de imposto de renda, de extrato bancário, de cópia de todas todo o dinheiro que você tiver no Brasil, em qualquer conta, na poupança, investimentos, a gente vai precisar de tudo isso, porque o banco aqui vai analisar se você realmente tem condições financeiras de manter um imóvel aqui. Aí, depois que você for pré-aprovado, o banco vai falar, olha, essa pessoa brasileira tem esse tanto de valor de entrada, né? O valor de entrada do imóvel varia entre 30% e 50%, também depende do banco, porque para um imóvel para um estrangeiro não é 100% financiado. Então, se você não tiver pelo menos 30% do valor de entrada, geralmente é muito difícil. A gente consegue, talvez, algum financiamento, mas os juros são bem altos, porque você não está dando nada de entrada. Só para ter uma ideia, eu sei que você não pode garantir. Os juros varia de quanto a quanto? Só fala um número, só para ter uma ideia. Dá para falar? Começa de 4 e vai até o infinito. 10, 15, 20. Qual foi o pior que você já viu que você falou, meu Deus? O pior que eu já vi foi 11. 11? Não. Não é muito ruim. Pra mim é caríssimo. Eu até babei aqui. Não, pra mim também. Mas pro brasileiro. Pro brasileiro não é tão. Se bem que é em dólar, né? E agora o dólar tá subindo, então. Daí é outra coisa, né? Que também não é da minha área. Não é da nossa área aqui. Voltando, então tá. E se eu tiver o dinheiro completo? Vamos fazer as contas. Você falou pra financiar essas coisas. Se eu tiver o dinheiro completo, eu só vou precisar da aprovação pra mandar o dinheiro. Pra mandar o dinheiro. Aí você tendo a aprovação pra mandar o dinheiro, ótimo. Você não precisa nem vir aqui. Pra que eu mando dinheiro? Pra comprar casa. Não, pra quem? Ah, tá. Tem... pra mim, tá? Vou deixar o número da minha conta aqui embaixo. Tem uma companhia que hoje é a companhia que eu trabalho, que o nome é Money Corp, é uma empresa inglesa, e eles fazem a transferência. Eles seguram o seu dinheiro por 90 dias. Que é o escrow que a gente chama ou não? Não. Essa companhia é só de envio de dinheiro. Então o que faz? Você entra em contato com eles te ligam, te explicam tudo, você faz, acertou. Mas existem outras companhias, se eu quiser ir com outra companhia, eu posso ir? Pode, você pode ir pela companhia que você quiser.
Eu indico a Money Corp, é a empresa que eu trabalho atualmente, ela é muito boa, é uma empresa inglesa, é uma empresa séria e é uma empresa que já está acostumada com o procedimento. Se você mandar acima de $10 mil, eles não te cobram nada. É só uma cotação, alguma coisa no valor do dólar. Então, o que acontece? Você mandou o seu dinheiro, eles seguram o dinheiro por 90 dias, nesses 90 dias você faz a transferência para o Title Company. Ou se você vier pessoalmente aos Estados Unidos, escolher a sua casa, você pode fazer essa transferência. Title Company que ela fala para o título, né? Para o lugar que faz a escritura. Como que é? Para o escritor? Não. É o cartório. Cartório. Essa história de morar aqui muito tempo, né? É difícil. Pois é pro cartório. Então, o que acontece? Se você... vamos dizer que você tá aqui de férias e quer vir uma casa, gostou, tem o dinheiro no Brasil, vai enviar e você pode mandar diretamente pro Title Company. Você pode fazer essa... Sem passar pela Money Corp, você pode fazer uma transferência do seu banco no Brasil, o banco direto pro Title Company, para fazer o pagamento da casa, ou para fazer o pagamento de entrada, ou... Então, deixa eu fazer outra perguntinha rápida. Eu sou uma pessoa chata pra caramba. O pessoal acha que eu sou legal, mas eu não sou chato. Principalmente quando eu tô gastando meu dinheiro. Tanto é carro, então comprar carro, essas coisas eu me divirto, porque eu sou igual casa. Você faz uma pesquisa. Nossa, eu sou o cara mais chato. Qual o melhor pneu, o melhor Nossa, não é isso, dinheiro. Se o cara pediu 1.000, eu quero... Eu não pago os 1.000, eu não pago. E com a casa é a mesma coisa. Minha casa eu comprei na época de foreclosure, essas coisas, então minha casa paguei menos que a metade da pessoa que pagou antes de mim. Foi naquela época que os casos estavam ridículos. Tá. Existe negociação na casa. Como que funciona? Para eles entenderem, por exemplo, às vezes você vai mostrar essa casa que está 200 mil. Não significa que eu tenho que pagar os 200 mil. Eu posso oferecer menos? Depende. O que acontece? Vamos dizer que a gente vai... Você já foi pré-aprovado para o financiamento, qualificado para mandar o dinheiro, você agora resolveu que você quer ver casa. Você quer ver casas, vamos dizer, de 200 a 300 mil. Pera um pouquinho, posso te cortar? Tá. Ela falou uma coisa que é bem legal, que eu não sei, eu vou falar de novo, talvez ela tenha falado e eu não percebi. O legal da pré-qualificação que ela falou, que aconteceu comigo, que eu já tive bastante casas, tive algumas casas, e eu vejo acontecendo com outras pessoas que eu conheço, quando você se pré-qualifica, você sabe a quantia que você pode procurar casa. Então, antes de você procurar casa e ver aquelas mansões, aquelas coisas mais lindas, que você não vai poder comprar, que você não tem grana, você faz essa pré-qualificação com ela ou com qualquer corretor que seja, aí você sabe, vai falar assim, por exemplo, olha, você pode buscar uma casa até 150. Aí quando você for na internet, quando você for pedir para ela ou pedir para qualquer um, ela não vai te mandar casa de 200, porque a casa de 200 é linda. Quando você vê a casa de 150, vai ser feia. A mesma coisa, você olha uma casa de 150, mas você só foi aprovado para 100, daí você, entendeu? Para isso... Mas deixa eu te interromper um pouquinho. Tá. Eu vou te mandar casa até provavelmente 170. Por quê? Porque claro que você pode negociar. Entendi. O que acontece? Quando eu te mostro a casa e você gostou da casa, eu vou fazer uma análise daquela área. Entendi. Só que eu só faço essa análise depois que você me falar que você gostou da casa. Por quê? Porque eu não vou analisar todas as casas de Orlando. Sim. Você me falou, eu gostei dessa casa. Eu quero uma casa de 3 quartos, no mínimo 3 quartos, 2 banheiros com piscina. Exatamente. Nessa área. Nessa área. Aí a gente viu essa casa, você me fala, gostei dessa casa. Ótimo. Eu vou pegar as casas nessa área aqui, que tem 3 quartos, piscina, e seja do jeito que você pediu, e vou ver os preços, vou analisar. E vou ver há quanto tempo ela está no mercado. Vou analisar algumas características. Porque você pode ver coisas que nós não podemos. Exato. Eu posso ver, eu tenho acesso a... Isso é uma coisa importante de dizer. Você... Ai, não quebra a mesa. Vai valer, eu só vou abrir um pouquinho aqui, até se crescendo. Nos Estados Unidos, no Brasil, geralmente as pessoas trabalham com vários corretores porque a imobiliária só tem acesso a alguns imóveis cadastrados naquela imobiliária. Nos Estados Unidos é diferente. O que acontece? Todos os imóveis de toda Orlando são cadastrados num sistema e todos os corretores, todos os realtors têm acesso a esses imóveis. Então, no Brasil, você fala, eu quero ver um imóvel nessa área, você vai naquela imobiliária, ela fala, eu só tenho uma casa nessa área. Aí você vai em outra imobiliária, ela fala, eu tenho 2 casas nessa área. Aqui não, você só precisa de ter um corretor. Uma pessoa que você confie, que você goste, uma pessoa que você se sinta bem. Eu acho importante isso.
a pessoa que estiver trabalhando comigo, claro que é muito bom quando eu trabalho com uma pessoa que eu gosto. É muito bom quando você está realizando o sonho com uma pessoa que você se sente confortável. Com uma pessoa que você pode fazer perguntas, com uma pessoa que você pode se abrir, pode falar o que você está procurando, o que você está... Entendeu? Quanto mais à vontade você se sentir com essa pessoa, melhor. É verdade. Porque você vai, entendeu? Você vai ter um relacionamento... Porque na verdade... É um longo tempo o relacionamento, né? Exatamente, é uma coisa, entendeu? Então o que acontece? Aqui você entra em contato com um corretor. Esse corretor ele já pode te mostrar todos os imóveis. Tá, vamos dizer que você quer morar nesse bairro. Aí depois que você conheceu esse bairro, você fala, não, mas eu gostei mais desse bairro. Esse corretor que você já está trabalhando, ele tem acesso a esse bairro, esse bairro, esse bairro, esse bairro. Ele tem acesso a todos os bairros. Todos os imóveis que estão cadastrados no sistema, todos os corretores têm acesso e ele pode ter acesso a mostrar. Claro que tem os imóveis de férias, que geralmente você precisa de alguns dias a mais, alguns imóveis têm pessoas morando, tem certos horários, mas todos os corretores têm acesso a todos os imóveis. Voltando à sua pergunta. Tá, vou fazer um comentário. Que você me cortou, você fez uma pergunta, eu estava respondendo, você me cortou. Eu sei, eu falo, corta, minha esposa briga comigo, eu corto os pessoal. Hoje eu tô casado faz tempo, então hoje eu tô melhor, imagina como que eu era antes. Desculpa, eu corto pra caramba. Então eu ia até fazer um comentário desse negócio de mostrar a casa. Tem muito corretor, que eu sei, que eu vou falar porque eu sei, não tô falando que é você, que eu não conheço você, que eles só gostam de mostrar as casas que pagam mais. Porque os corretores, eles ganham comissão, é um trabalho pra ser corretor, não é aquela que todo mundo tá aqui brincando. Às vezes eles mostram, eles sabem a quantia que pagam, você não tá falando, eu tô falando que eu sei. E aí tem corretor que eles gostam de mostrar as casas que pagam uma porcentagem maior. Então por isso que é legal quando você tem acesso às casas também que eles te mandam, se você fala, eu quero ver essa, mesmo se ele falar, não, essa pede para ele te levar na casa que você quer ver. Porque tem corretor também que é safado, desculpa. Tô falando porque eu conheço também. Você viu? Não, todo mundo. Safado tem em tudo quanto é lugar. Tá, negociação. Então a gente fala de negociação, menina. Tá, então tá. Aí, isso, eu faço uma análise da região e vejo mais ou menos um preço justo por aquele imóvel. Baseado nas vendas. Exato, baseado nos imóveis que foram vendidos nos últimos 6 meses, baseado nos imóveis que estão ativos para vendas naquela época. Entendi. Então vamos dizer que nessa rua aqui foram vendidas 2 casas nos últimos 6 meses e tem 2 casas à venda agora no mesmo tamanho, a casa é igualzinha a essa e tá 10 mil a mais ou tá 10 mil a menos. Então isso vai influenciar no preço que a gente vai colocar como uma oferta. Porque às vezes mas isso, desculpa te interromper, tá vendo? São imóveis que a gente chama de revenda. São imóveis usados, são imóveis que você está comprando de outras pessoas. Quando você está comprando um imóvel novo na planta, muitas vezes você consegue talvez uma negociação, mas não é tão fácil. Vamos dizer. Vou até falar uma coisa que eu vou falar que ela não fala que eu falo. Quando você está comprando casa nova é bacana, mas você, às vezes fala assim, ó, começando por 200 mil. Só que daí você vai colocar uma tomada, já é mais 1.000. Daí se ficar 10 tomadas, já é mais 10 mil. Daí você quer uma luz, eles vão aumentando. Deixa eu te falar uma coisa. Por causa que eu passei tomada, por isso. Eu passei por isso. Antes da tomada, uma casa que você está comprando nova, algumas vezes você tem que pagar o terreno também. E o terreno pode variar, alguns lugares é de graça, mas tem lugares que chega a ser 25 mil dólares só pelo terreno. Então tem áreas e tem áreas. E, como você falou, você compra a casa, mas geralmente... O preço que eles mostram é a casa pelada, praticamente, quase. Na verdade, assim, tem algumas coisas, por exemplo, piso, vai ter, mas talvez, geralmente, cerâmica vai ser na cozinha, no lugar de lavar roupa e no banheiro. Na sala vai ser carpete, então se você não quer carpete, vai ser uma... Vai aumentando. Exatamente, upgrade. Tem algumas coisas que são upgrades, mas a casa que eles vendem por aquele preço dá pra você morar. Assim. Se você não for uma pessoa exigente, se você... Se você tiver problema com uma tomada na tua casa inteira, cara, eu passei uma raiva com esse negócio de tomada. Eu queria uma tomada em cada parede. Eu tive que pagar. Não, as coisas não é tão fácil, não é tão simples. É simples e não é. Pra quem tem dinheiro, tudo é simples. Eu acho que é simples se você tiver uma pessoa que saiba o que tá fazendo. Tá te guiando. Que te diga isso já no início. Então, assim, por exemplo, eu quando eu mostro uma casa nova pro cliente, eu falo, olha, essa casa, por esse preço, vai ter... Às vezes tem granito, às vezes não tem granito. E principalmente
pro brasileiro, granito é uma coisa que eles gostam muito. E tem construtoras que já colocam o granito no modelo Pacote. normal, no pacote. E outras é considerado um upgrade e pode sair caro. Algumas usam a geladeira, o fogão, o micro-ondas, alguns já têm incluídos, outros não. Uns são branco, outros são stainless steel, aquele de aço, inox, né? E para algumas pessoas isso faz diferença, outros não. O backsplash da cozinha, que é aquele... Eu sei, Tem lugares que é incluído, tem lugares que não. Então são detalhes. Tem casas que já vem com a piscina incluída, tem casas que não. Depende do... Então, por isso que eu vou ter um bom corretor para te orientar. Uma pessoa que você confie, que se sinta à vontade para poder fazer esse tipo de pergunta. E às vezes o corretor não sabe, ele vai pesquisar, ele vai entrar em contato com a construtora e ele vai esclarecer tudo e te dar uma listinha. E é uma coisa que eu também, o bom corretor, ele não está querendo só empurrar coisa, porque na verdade quanto maior a venda, mais ele ganha. O bom corretor, ele está querendo te dar uma coisa dentro das suas condições. E dentro do seu sonho. E dentro do seu sonho. Eu acho que assim, é importante você ter uma coisa porque às dentro vezes a dos gente seus sonha, mas não sonhos. aguenta pagar. Exatamente, e dentro das suas condições. Eu acho que é importante você ter porque também senão o seu sonho vira um pesadelo. E aí vai ser triste. Vai ser pior ainda. Porque... Tá, vamos falar agora rapidinho. Bom, negociação, a gente falou e não falou. Menina, eu vou ser que esse vídeo vai ser de 5 horas. Como que negocia? Essa era a pergunta. O corretor vai fazer a negociação para você. Ah, tá. O corretor vai te dar uma sugestão. Vai falar assim, olha, casa... eu acho que essa casa está listada por esse preço, mas pela análise que eu fiz de mercado, a gente pode colocar esse preço. Então tá, análise, me corrige, que eu vou falar rapidinho. O tempo que tá pra venda, que ela pode ver, a gente não pode. O tempo que essa casa, às vezes a casa tá mais um ano tentando vender, o cara tá louco para vender, pode ser uma coisa que abaixa. Casas vendidas na região. Casas para vender, as vendidas nos últimos 6 meses e as que estão agora para vender. É uma análise mais ou menos da área, né? E das condições da casa. Às vezes a casa tá para vender e tá toda quebrada, tá toda destruída, tem alguma coisa. Isso é uma coisa umidade na Flórida. A gente pode. Isso é uma coisa que vai ser feita na inspeção antes da compra, vai ser um processo mais na que a gente vai falar na frente. E o que eu tava falando? A gente tava falando dos preços. Pois é, aí. Então negociação. O corretor vai te dar uma média. Tá bom, então vai lá, vamos mudar essa oferta. Quanto tempo demora para aceitar a oferta? Geralmente você coloca isso no contrato, mas geralmente, vamos dizer, 24 a 48 horas você tem uma resposta. Legal. Com exceção de alguns... porque eu ia falar que o meu demorou muito mais. Porque foi foreclosure. Foreclosure, eu tenho uma... Desculpa, o meu for sure sold. Eu tenho um cliente que... Isso é um caso interessante. Ele entrou em contato comigo, ele precisava de uma casa, até aquele valor, a gente viu várias casas e essa casa... Ele ficou sabendo que, acho que ele conhecia a área, e ele ficou sabendo que a casa ia entrar no mercado antes da casa entrar no mercado. Ele foi ver a casa, quer dizer, ele foi ver, ele me falou que ele queria ver, a gente entrou em contato, foi ver a casa estava, o dono estava atrasando os pagamentos, então estava num processo de de ser tomada pelo banco. Mas ele gostou muito da casa e ele me falou, poxa, eu quero essa casa. A gente colocou uma oferta nessa casa no início de abril desse ano e ele ainda está esperando. É um processo, mas ele gostou da casa. Ele não está com pressa. Ele não está com pressa. Então, ele está esperando. A oferta foi feita, já foi feita uma contra-oferta pelo banco e ele fez uma outra contra-oferta e o processo está durando, como eu expliquei antes. Pode ser que daqui a um tempo o banco, na verdade a oferta que o banco fez já foi num valor mais alto, por isso que ele fez uma contra-oferta, porque o que aconteceu? De abril para cá, o aumento do mercado, então a casa já supervalorizou e agora ele não quer pagar o preço que o banco... Então a gente está em negociação. Então para vocês verem, demora, porque tem gente, minha mãe é advogada lá no Brasil, não tem nada a ver com advocacia, mas tem gente que fala, ô doutora, como tá meu processo? Como tá meu processo? Tipo, não tá na mão da corretora. Não depende da gente, é uma coisa do banco. E o banco, como todo mundo sabe, ele não é um corretor de imóveis. Ele não tem interesse de vender por mixaria e sair no prejuízo. Ele quer receber o maior valor que ele puder pelo imóvel. Por quê? Porque o que acontece? Ele deu um financiamento para uma pessoa.
a pessoa não pagou. Então, aquele dinheiro que a pessoa não pagou é uma dívida para o banco. Então, ele quer fazer o quê? Ele quer vender aquela casa para outra pessoa, pegando pelo menos aquele valor que ele já está em dívida, que a outra pessoa já está vendendo, já está perdendo. E com a crise dos Estados Unidos, o que aconteceu? Algumas pessoas pegaram um financiamento muito alto e aí pararam de pegar. E aí agora, aquele valor do financiamento, o imóvel não está mais valorizado daquele valor, então o banco já está tendo um prejuízo enorme. Então ele tenta o mínimo minimizar. Então, se você tem um corretor, ou quando o seu corretor falar que está no processo, não tenta ficar mandando e-mail para ele, ou ligando, enchendo o saco e falar, meu corretor não presta, que está devagar, que não está na mão dele. Às vezes não é culpa do corretor. Principalmente short sale foreclosure. Não, eu falei que quando é short sale foreclosure, mas até no imóvel normal também. Alguns, principalmente aqui em Orlando, tem muitas pessoas que não moram aqui. Sim. Então o que acontece? A gente coloca uma oferta no imóvel, a pessoa está em outro país, tá na Inglaterra, tá no Brasil, tá na Europa, tá em qualquer lugar e demora para a pessoa receber essa oferta, para a pessoa aceitar, para a pessoa dar uma resposta. Então, na regra geral, 48 horas. Nas exceções, meses, anos. Entendi. Então você já respondeu negociar preço, do turista que ele pode comprar. Os documentos necessários são os documentos imposto de renda no Brasil, conta de banco, como se fosse financiar no Brasil. Se for financiamento, se for uma compra em dinheiro, cópia do passaporte, cópia do visto. Mais nada. Mais nada. E eu posso estar lá. E o dinheiro pode estar lá. Tá. A gente manda o documento para ser assinado lá. É verdade que você é obrigatório colocar seguro na casa? Seguro assim com incêndio, roubo? Se for financiada, sim. Tá. Por quê? Porque se acontecer um incêndio, o banco não vai ficar no prejuízo. Você não vai ficar no... Quem vai... Então o seguro cobre essa parte. Se não for financiada, não é obrigatório, é muito recomendável. Tá, se você tem uma casa, é bom ter seguro. É bom ter seguro. Por quê? Porque, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu sei que acontece muito no Brasil, mas no Brasil eu acho que as coisas não funcionam tão bem. Aqui as coisas funcionam muito bem. Entendi. Então, além de que tem o outro seguro, principalmente em casa de férias, porque se um turista, uma pessoa está alugando a sua casa de férias e ela se machuca e você não tem um seguro, você pode ser processado e pode ser muito caro. Você pode ter que pagar todos os custos médicos daquela pessoa, dependendo de como ela se machucou. E os custos médicos nos Estados Unidos também são bastante altos. Entendi. Agora eu vou falar, eu sei que você não é contadora nem advogada, eu só vou perguntar a opinião. Qual que é a diferença entre eu comprar... Se vocês estiverem ouvindo barulho, estão construindo uma piscina, alguma coisa na casa do lado aqui que está... Qual que é a diferença, qual é e se existe diferença entre comprar uma casa para alugar, para negócio, uma casa que enquanto eu não estou usando, eu estou alugando, e uma casa para mim, que é só minha, que eu que vou passear, morar, ou seja, tá. Para comprar. Pro financiamento, pro quê? Para comprar em dinheiro não existe diferença. E para financiamento? A documentação não existe diferença. Pro financiamento também não existe diferença. Você vai ter que mandar as documentações, você vai ter que... Na verdade, assim, quando o banco analisar seu financiamento, ele já vai ver se você tem condições ou não, se você tem outros financiamentos, e por aí vai, também não tem muita diferença. Se for para morar ou se for para férias. Com a coisa de que, assim, se você está vindo morar nos Estados Unidos e você está deixando o seu emprego no Brasil, como você vai aprovar para um financiamento nos Estados Unidos? Se você não tem renda. Ah, não pensei nisso, é verdade. Então, assim, se você está vindo para o Brasil, para os Estados Unidos, isso eu tive um cliente que fez isso. Ele aplicou tudo para o financiamento e saiu do Brasil e veio. Chegou aqui, porque também tem isso, a documentação do financiamento ela tem que ser atualizada a cada 60 dias. Entendi. E aí chegou aqui, ele não conseguiu comprar a casa porque ele não tinha renda. E aí ele teve um probleminha aí, mas a gente conseguiu resolver. Mas não venham, você não consegue um financiamento se você não tem como comprovar renda. Entendi. Mas, o que eu ia te falar Então nós estávamos falando de... A gente fala, né? A gente fala demais, né? Ela já fala... Eu fiz uma lista, eu não dei pra ela essa lista. Eu tô perguntando agora. Só que então, como ela não sabe o que está escrito,
Eu dei uma cópia pra ela agora, que ela nem quis ler, que ela fez um aviãozinho ali. Então ela já vai atropelando o meu negócio aqui. Mas não é que ela atropela, que ela tá falando em ordem. Tá, outra pergunta aqui. Quais são a taxa obrigatória? A casa me custou... Antes da gente falar isso, vamos terminar de falar da diferença da residencial pro vacation. Tá, pra casa de férias. Então, se aplicou o financiamento, não tem diferença. Qual é a diferença? Uma casa de férias, ela vai virar um investimento, ela vai te trazer uma renda. Então, como ela vai te trazer uma renda, é muito recomendável, mais do que recomendável, que se abra uma empresa antes de comprar a casa. Busca um contador. Busca um contador, faz o IT number, abre a empresa, vê tudo direitinho. Por quê? Porque quando a empresa começar a te dar lucros, assim, eu não sou contadora, vamos de novo começar, eu não sou contadora, não sou a pessoa ideal para falar sobre isso. Mas quando a casa começar a te dar lucros, você vai ter que pagar imposto para o governo dos Estados Unidos. E quando você tem uma empresa por trás, você pode estar tirando alguns gastos. Se você não tem a empresa, numa empresa você pode deduzir a luz, a água. Se você não tem a empresa, você não pode deduzir isso, você vai ter que pagar todos esses gastos e ainda vai ter que pagar um imposto mais alto para os Estados Unidos porque você é estrangeiro e está ganhando dinheiro em outro país. Tá, não vamos entrar com esse negócio de imposto, mas nem eu sei. Exatamente, eu não sou contador, o melhor é você procurar um contador, procurar um advogado, que inclusive o nosso amigo aqui tem vários que ele pode indicar, eu também tenho, se vocês precisarem. O Dr. Santos que eu fiz o videozinho, eu achei no teu negócio. Você colocou 3, eu peguei um. Walter Santos. Dr. Walter Santos. Que aqui, sabia que aqui é advogado, né, doutor? Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aqui o advogado é o Walter. A gente fala doutor porque vocês no brasileiro... Porque no Brasil... Doutor é importante. Tô brincando. Porque aqui para ser doutor você tem que fazer doutorado. Doutorado, que geralmente é médico. Exatamente. Então... Se a gente viaja... pelo menos a gente tá... porque pelo menos a gente tem à vontade aqui, não fica com frescurada querendo, né, dar uma de gostosinho, que a gente não é gostosinho. Deixa eu ver aqui qual a pergunta que você A outra pergunta que eu queria fazer, ou melhor, que essas perguntas que veio, em relação a despesa, impostos, quanto que é o imposto? A casa que eu vou pagar, que eu vou comprar por 100, vou fazer 100 mil porque é um número redondo, é fácil. Eu pago imposto, porque eu nem lembro pra falar a verdade. Custo de fechamento. Custo de fechamento. Então não é mais 100 mil, a casa de 100 já não é mais 100. A casa é de 100. Se você está comprando a casa com dinheiro, o custo de fechamento, que seria o custo de escritura, de transferência, o custo de cartório, varia entre 2% e 3%. Do valor final, dos 100 mil. Entendi. Se essa casa for financiada, vai depender de custo de outros custos e esse fechamento vai ficar entre 4% até, vamos dizer, 10% foi o mais alto que eu já vi. Então tá, então dia de 100, já se prepara para 110 só para estar seguro, tá? Mais ou menos assim. Você paga o imposto de venda da casa? 100 agora vai custar 107 ou 170 ou não? Como que é? Qual que é o imposto da casa? O IPTU? IPTU. Depende do imóvel. O IPTU é o valor, também. É igual no Brasil. Varia de região para região, varia do tamanho do imóvel, varia de várias coisas o valor do IPTU. Estou falando do IPTU. Você sabe o que é o IPTU? Sei, o IPTU que eu tenho que pagar todo ano. O imposto da casa. É igual o IPVA que você paga do carro. Que aqui é 42 dólares, alguma coisa assim. Que você tem que pagar para o negócio da placa. Isso que você bota lá na plaquinha. Isso aí. Tá. Então acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais uma. Outra pergunta que mudaram, quem que paga a comissão do corretor? É o vendedor? É o vendedor. Isso também é uma coisa interessante. Quando o brasileiro ele entra em contato, por isso que também é interessante a pessoa só entrar em contato com um corretor. Porque, poxa, imagina, você entra em contato com 10 corretores, estão os 10 trabalhando para você, os 10 estão procurando casa para você, você só vai comprar uma casa. 9, coitados, pararam suas vidas, fizeram pesquisas, te mostraram casas e não ganharam nada. Porque aqui eu não sei se faz ainda, mas na minha época que eu ia comprar casa, eu tinha que assinar 6 meses. Você tem esse documento existe, porém 90% dos... Então deixa eu falar, se ela não pode falar, eu falo. É o seguinte, eu falo por experiência própria, tá? Quando o corretor, por exemplo, se o Joãozinho for meu corretor,
Eu vou falar, Joãozinho, me leva. O Joãozinho vai me levar, vai comigo. Se ele não me levar, se eu não for no carro dele, eu vou seguindo ele. Ele vai um monte de casa. Tempo e dinheiro, gasolina. Aqui tempo é mais caro do que a gasolina, entendeu? Então, o que ela quer dizer, o que os corretores querem dizer, porque eu posso falar como eu não sou corretor, eu falo o que eu quiser. É meu vídeo. Eu falo o que eu quiser. É a sua opinião. É a minha opinião. Isso aí, mesmo. Entendeu? A minha opinião é o seguinte: a pessoa tá mó tempão vendo. Ó, o meu corretor, que foi amigo meu, cara, a gente viu umas 40 casas. Sem brincadeira. Imagina, dirigir para as 40 casas. Demora bastante tempo para ligar, porque, como ela falou, ela tem acesso, os corretores têm acesso a todas as casas. Mas, para pegar esse acesso, às vezes está listado na internet, o que ela pode ver. Às vezes você tem que ligar para o corretor e falar, preciso do código para entrar nessa casa. Às vezes você precisa agendar, porque às vezes tem gente morando e a pessoa não quer qualquer horário. Às vezes você tem que avisar com 24 horas de antecedência. Às vezes a pessoa ela trabalha de noite e dorme de dia, então durante o dia é difícil de ver porque ela está dormindo. Então você tem que estar entrando em contato, você tem que estar agendando, você tem que estar... Por isso que a Faedra. Desculpa. A FAI. Por isso que a FAI está falando que não é bom entrar em contato com 10 corretor. Por quê? Porque 9 vai acabar trabalhando de graça e não é legal. Não é legal pra você. Se você gosta dessa pessoa, você fala com ela, olha, eu gostei de você. Se você não gosta, você fala, olha, muito obrigada, eu não gostei de você. Não é que eu não gostei, é que a gente não se bateu, não, entendeu? Eu prefiro que eu encontre uma pessoa que me agrada. É tão mais fácil se você é sincera, a pessoa é sincera com você, ninguém gasta tempo, ninguém fica depois insatisfeito e numa experiência ruim, eu acho. Tá. Então eu vou fazer, eu acho que eu sou muito de falar tudo, assim, sabe? Também. Assim, às vezes não é tão bom, mas às vezes... Eu também, nossa, menina, nem falo isso. Foi pra contar uma história, eu vou cortar aqui pra contar umas fofocas. Tô brincando. Aqui, ó. Comprei a casa. Uma coisa que eu vou falar, minha opinião, porque antes você vai saber o que eu vou falar. Como eu trabalho num condomínio de luxo, tá? E aqui nesse condomínio, vi um monte de casa fechando. Como eu trabalho aqui 10 anos, já vi de tudo aqui. Se você deixa a casa sem luz por muito tempo, a casa vai embolorar. E as paredes são de papel, que eu falo pra você, é tudo de papel, tudo de mentira. Essas paredes que você vê é de gessinho, bem safado. Comprei a casa. A hora que eu comprei a casa, agora é minha responsabilidade de água, luz. A água ainda dá pra passar, apesar que se você deixar água sem água, a tua casa fica fedido. Você já viu? Já. Quando você abre a já vi todas as situações que se você pensar, já cheguei em lugares que eu não consegui entrar. Então, a pergunta que me perguntaram é se depois que comprou a casa, eles têm que colocar água e luz, essas coisas. Eu acho que sim, mas o que você acha? Tá, antes de a gente chegar nessa parte, a gente colocou a oferta foi aceita ou recebeu uma contra-oferta e tá. Chegou no final, pagou a casa, fez a transferência, tudo direitinho. Pegou a chave. Quando pega a chave? Pegou a chave. Algumas vezes você pega a chave lá no escritório, na hora assinou o papel, pegou a chave. Algumas vezes a chave já está na porta, desses cadeadinhos e etc. Anyway, pegou a chave. Agora a casa é sua. Aliás, antes disso, que eu comecei a falar nada disso. Antes, volta. Antes de você fechar a casa, é 100%, 1000% recomendável que seja feita uma inspeção. Uma inspeção. Por quê? Por causa do mofo, por causa de... Você não sabe as condições da casa. Eu também não sei. Eu posso ver algumas coisas, eu posso sentir uns cheiros, por experiência de outras casas. Eu tenho algumas coisas que eu sei reconhecer. Mas eu não sou a pessoa recomendável para ver isso. E... geralmente uma pessoa que não tem experiência também às vezes deixa passar. Então o que acontece? Tem o custo da inspeção. A inspeção se for do banco, é mandatório. Se o banco estiver financiando, é mandatório. É mandatório. E eu acho mandatório em qualquer caso. Na minha opinião. Na minha opinião. Porque às vezes a pessoa quer economizar. Exato. Eu não posso obrigar um comprador de um imóvel a falar, olha, você vai ter que gastar 300, 500 dólares nessa casa fazer inspeção. Eu não posso obrigar, não. Mas... é 500 dólares que você vai gastar, que você vai descobrir que atrás da parede tem mofo, que você vai descobrir que tem um leaking, como é que fala? Um vazamento de água em algum lugar, que você vai descobrir que... o telhado já está na hora de trocar. Já está na hora de trocar, que o ar-condicionado está vencendo. E aí você compra uma casa para economizar 500 dólares, que daqui a 2 meses... o ar-condicionado parou de funcionar, você tem que gastar dinheiro. A piscina, você descobriu que tem um vazamento que está embaixo
na estrutura da casa, que a casa vai, entendeu? Que tá. Então, assim, uma inspeção é um gasto necessário. E aí, quando a gente termina a inspeção, em 24 horas, no máximo, geralmente, você tem um formulário falando tudo da casa e o que eles recomendam. Se vai precisar trocar de alguma coisa, se vai precisar, se tem alguma coisa, algum problema de Isso te ajuda até na negociação. Ajuda porque o que acontece? Aí ou você pode abaixar o preço da sua oferta e pedir para você custear isso, ou você pode pedir para eles consertarem tudo aquilo antes de você comprar. Eu compro, mas primeiro você vai consertar tudo isso. E o que acontece? Geralmente eles fazem, né? Essa inspeção, geralmente eles fazem. Essa inspeção, se vamos dizer que tem um problema de vazamento, disso, daquilo, e a pessoa fala, não, eu vou consertar, depois, acho que uma semana depois, a inspeção vai voltar e vai olhar de novo, tá tudo ok, agora pode comprar. Então a gente compra mais seguro. É igual, é que eu falo, é igual a gente querer falar, eu pergunto para um amigo, é igual você não querer pagar contador, não querer pagar advogado, essas coisas. Tem coisa que é melhor pagar um profissional. Como ela falou, é melhor você pagar $500, está seguro que a sua casa inteirinha, ou está inteirinha, ou se você já acha o problema e eles arrumam, ou às vezes é um problema menor que você não tem problema, vale a pena, eu vou gastar e arrumo. Quero muita casa, não é? Então, mas é bom pagar um profissional. Legal. Então, vamos fazer agora em 2 minutos o que nós fizemos. Procuramos um corretor. Ele falamos para ele os tipos da casa que nós somos pré-aprovados. Depois do pré-aprovado, a gente fala o tipo de casa que a gente quer. E o valor que a gente já foi pré-aprovado, né? Dentro do valor pré-aprovado. Dentro do valor que nós somos pré-aprovados, você manda, o corretor manda uma lista de um monte de casa. Dentro dessa lista, você seleciona umas 3, 4, 5. Se você estiver aqui, você pode ver pessoalmente. Ou você pede para a pessoa, para o corretor ver, tirar foto, filmar, o que seja. Né? Fazendo isso, você foi pré-aprovado, manda o dinheiro, fecha. Faz a oferta. Faz a oferta. A oferta foi aceita, faz a inspeção. Inspeção, ok, fechamento. Fechamento, peguei a chave. Da hora, agora é onde nós vamos. Casa de férias. Você vai, não é recomendável você deixar o ar-condicionado desligado, porque vai criar mofo, a água desligada, porque tem a tubulação. Então, o melhor, se for casa de férias, 100% recomendável, contratar uma empresa, uma administradora do seu imóvel. Porque ela vai estar fazendo, ela pode estar ligando todas essas coisas para você, transferindo a água, a luz. Claro que tudo vai ter que ser uma coisa que você vai estar autorizando, vai ter que ter um custo, tudo que também vai ser conversado com a administradora. Tem muitas administradoras, o custo varia. Tem algumas que é porcentagem do que ia alugar, tem algumas que é uma taxa fixa por mês. E, anyway, o que vai fazer? Se o dono do imóvel estiver autorizando, eles vão ligar, transferir a água, a luz, tudo. E eles vão começar a fazer uma marketing do imóvel para alugar. Claro que também depende da empresa. Algumas empresas cobram uma taxa a mais para fazer o marketing, outras preferem que o dono do imóvel faça o marketing. Tem gente que prefere não usar o imóvel, só deixar para famílias e amigos. É muito recomendável você usar uma administradora, porque você tem uma renda de volta. E dependendo do valor do financiamento, dependendo do quanto você alugar, você pode usar esse dinheiro para pagar o financiamento. Então, vou até falar uma coisa aqui, que é minha opinião também. Eu falo porque eu vejo todo dia. Eu trabalho aqui, eu estou mais tempo no condomínio do que na minha casa. Se você tem uma casa aqui e você não mora aqui, vale a pena pagar para uma pessoa vir aqui uma vez por mês, abrir, uma taxa pequena, né? Se você não está querendo alugar só para você, abrir, olhar, ver se não tem vazamento, tipo assim, é uma manutenção. Por isso que ter casa aqui nos Estados Unidos não é para qualquer um, principalmente. Não é verdade? Isso é verdade, não é para qualquer um. Eu acho que, porque assim, até quando você deixa numa administradora, a administradora não pode te dar uma garantia de que a casa vai ser alugada. Essa casa que a gente está aqui, ela vai ser alugada sexta-feira, e ela vai ser, mas hoje ela está vazia. E o dono dessa casa, ela está pagando condomínio, ele está pagando água, está pagando luz, está pagando piscina, jardinagem, é tudo um custo. É tudo um custo. Então, assim, se você tem que estar preparado para esse custo, alugando a casa ou não alugando. E aqui não faz puxadinho, que nem no Brasil, você, vou fazer um quartinho ali. Aqui não tem essa não, pelo menos dentro do condomínio, não é? Então aqui é diferente. Aqui se você tem, eu vou falar português claro, se você tiver quebrado,
com dinheiro contado, nem compra casa aqui. A não ser se você for morar aqui, é outro departamento. Agora, para investimento, essas coisas, dá despesa. Você tá aí, quebra uma coisa, quem vai arrumar? Eu tô alugando a tua casa. Chuveiro quebrou. Ou uma criança meteu um monte de brinquedo dentro da privada. E agora? Alguém vai ter que pagar por isso. Se as suas filhas fizeram isso? Não, minhas filhas não fazem isso. Que ideia! Botou um brinquedo. Eu vejo de tudo. Eu vejo no encanamento da piscina. Essa piscina, por exemplo, eu tomo conta da jardinagem. É da companhia que eu trabalho que a gente toma conta. A gente vê cada uma. Entendeu? E o dono que vai pagar. Primeiro o dono tem que pagar. Tem que resolver o problema. Depois vai ver de quem vai cobrar. Isso é. Então, mas vamos voltar para o nosso negócio que não está nada de aluguel aqui. Mas uma administradora é o ideal. É ideal, Por quê? Ela vai estar cuidando disso. E outra coisa, saiu uma família está aqui passando férias, eles vão ficar uma semana. Eles ficam aqui uma semana, eles vão embora. Você mora no Brasil, como é que você vai fazer para limpar a casa, para preparar para o outro? Você está aqui, a administradora vem, manda uma pessoa, ela limpa tudo, arruma tudo, fica tudo lindo, maravilhoso, ótimo. A próxima família pode chegar amanhã, a casa já está preparada, limpa, pronta. Vira um hotel, a tua casa vira um hotel. Exatamente. E com a vantagem. Quando você vier para os Estados Unidos, quando você vier para Orlando, você tem uma casa para você que vai estar limpinha, que vai estar arrumadinha. Claro que também você tem que avisar com certa antecedência, porque sua casa está... Eu vou fazer um vídeo, eu vou buscar alguém para fazer o vídeo. Mas só para a gente saber como que é, porque lembra que eu não sou parte de nada, eu não ganho comissão de nada disso, eu estou falando só para arrumar para minha cabeça. Né? Então... Nós estávamos falando da água e luz, então, mesmo se eu não morar aqui, é muito recomendável. É muito recomendável que você tenha água, luz e telefone não. Telefone não. Por causa que tá agora, se for casa em condomínio, querendo ou não, você vai ter que pagar condomínio, você vai ter que pagar pro jardineiro, porque senão vai virar uma selfie o condomínio e te dá uma multa, não é? Mas alguns condomínios, esse valor já está incluído no condomínio. Sim, a maioria dos condomínios. Alguns não. Tem alguns que a piscina é sua responsabilidade. No meu condomínio é assim. A grama é sua responsabilidade, você que corte. É verdade. E outra coisa, se você não cortar, o condomínio vai atrás de você. Só uma multa. E aí ele fala, olha a sua grama que você não cortou. Verdade. Como você deixou essa grama chegar nesse tamanho? É verdade. Então assim, é muito ruim se você tiver um imóvel aqui que você não usa, que você deixa fechado e que não tenha ninguém para tomar conta. Então legal, acho que depois de 5 horas que nós ficamos nesse vídeo aqui, porque ela fala mais do que eu. Tô brincando. Lembrando que eu sou consultora de imóveis, então se você precisar de advogado, de lei, de contador, de administrador de imóveis, eu posso te recomendar, mas tudo que eu te falei foi a minha opinião. É a opinião. É a minha experiência. E precisando de comprar um imóvel, pode entrar em contato. Então obrigado pelo teu tempo. Obrigada a você, gostei muito de te conhecer. Foi legal, até que você não é muito ruimzinha não. Você também você é mais simpática do que eu imaginava. Nossa, você não. Tá bom. Você é muito melhor pro telefone. Como que você sabe que você só falou comigo 2 vezes pelo telefone? Por isso, imagina. É verdade. Não, tô brincando, se é o Facebook engana, viu, menina? Você vai ver a foto dela, uma menina bonitinha, pequenininha, uma coroa. Tô brincando. Eu brinco com essas besteiras e depois... Não tava gravando. Não, você tá brincando. Esqueci de apertar. Não, agora você já sabe tudo. Tô brincando, tá gravando sim, menina. Então acho que é só isso, né? Eu ia falar, você sabe tudo na sua memória, então agora eu te entrevisto e vamos ver se você aprendeu. Não. Então outra coisa, a gente tava rapidinho, só pra acabar, porque eu não posso falar. Pra acabar agora, tá? Ela tá mostrando agora que tem 500 e-mail. Então que eu vou dar uma opinião 516. 516. Vou fazer assim, ó. A hora que você ver esse vídeo, se você concordar, eles podem colocar se for uma pergunta simples, se não for pessoal, se for pessoal você manda um e-mail pra ela que eu vou colocar um e-mail no final dela, se você gostou dela. Se não gostou dela, nem enche o saco, né? Exatamente. Então se você gostou dela, entre em contato com ela. Agora, se for uma pergunta simples, que você acha que... Eu acho que nós respondemos todas as perguntas, mas se tem alguma pergunta que não foi respondida aqui, e você quiser colocar no comentário, coloca no comentário que quando ela tiver tempo, você pode responder ali, que assim todo mundo já viu. Então antes de você também mandar uma pergunta, olha no comentário, vê se alguém já colocou aquela pergunta e a Fai... Pai! Yay! 5 horas depois, ele lembra meu nome.
E às vezes a parte já respondeu, né? Daí não precisa mandar 400 e-mails com a mesma pergunta. E assim, uma pergunta que você tem o Facebook também, tem? Eu vou colocar o Facebook dela também. Muita gente me pergunta, e se eu comprar um imóvel de 200 mil e der 100 mil de entrada, e quanto que vai ser minha prestação? A gente não vai ter um valor até a pessoa aplicar. Varia entre 3 Varia, 10, 11. Exatamente. Varia muito, os juros varia, quanto dá de entrada. Quanto dá de entrada varia dependendo do banco. Então, assim, não tem como a entrada geralmente varia entre 35% e 50% no número geral. 35% do valor lembra que o financiamento tem que ser entre 100 e 120 no mínimo. Então, assim, para um brasileiro que quer financiar um imóvel, teria que ser, vamos dizer, 200 mil. Entendi. Ele dá, não fiz as contas, então talvez não seja 200 mil. Mas dos 200 mil ele dá 100 mil de entrada e financia os 100 mil. Mas daí é 50% de entrada. Não, é isso. Eu falei que depende do banco. Sim, depende do entre banco. 35 e 50 então, e entre 100 e 120 mil. Então, do jeito, sabe como que eu faço para viver? Eu sempre penso no pior cenário. Eu me preparo para o pior cenário, porque assim, quando um cenário é uma coisa melhor, eu fico contente. Isso aí. Porque eu me preparo, vou dar só 30%, daí eu tenho que dar 50%, daí eu não tenho. Daí eu fico desapontado, não é? Exatamente. Então se prepara para o pior cenário é 50% do valor da casa. Se a casa é menos de 120 mil, não vai ser financiada. Exatamente. Não é verdade? A não ser se é pelo dono da casa, mas daí é um outro departamento que ela nem mexe com isso, ninguém mexe com isso, né? Poucas pessoas mexem com isso. E 120 mil não. Você lembra que você tem que dar os 30% de entrada. Sim, mas... Os 100 mais os 30%. É assim que tem que ser? Porque o financiamento tem que ser no mínimo de 100 a 120 mil. Entendi. Então, mais os 30% que você vai dar de entrada. Então, se uma casa de 200, você vai ter que dar 60 mil de entrada. 60 mil de entrada e financiar os 140. Os 140. Então, mais ou menos assim. Você vai ter que ir pra escola, que você entendeu? O negócio ao vivo, assim, não dá nenhuma calculadora. Não dá nem pra fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Fazer rapidinho? Fazer rapidinho. O valor mínimo que você consegue. Isso é bom. Bom, isso ainda você tem que ser aprovado. Isso se você for aprovado. Financiado. Lembrando que com dinheiro você pode comprar uma casa de 5 mil. Se não existir, não existe, mas eu tô falando. Então vamos dizer, 130 mil. Daria os 30 de entrada e os 100 financiaria. No melhor dos... Melhor cenário. No melhor cenário. Entendi. Mas tipo assim, é melhor a gente se preparar para o pior cenário. Né? Entendeu? Deu pra entender mais ou menos. A gente tá precisando fazer uma aulinha matemática. Então vamos fazer bem rápido agora um recap. Porque a gente fala pra caramba, as pessoas já devem ter desligado. Será que alguém vai assistir até agora? Se você assistiu até agora, você merece comprar uma casa. Sem brincadeira. Eu tô brincando. Recap. Primeira coisa. Pré-aprovado para enviar o dinheiro. Primeira coisa. Pré-aprovado para enviar o dinheiro. Pré-aprovado para financiamento, se for financiamento. Aí a gente já sabe o valor que a pessoa pode financiar. Aí a gente começa a procura da casa numa região, no tamanho, no preço que a pessoa precisa. Então pera. Agora quando você for o tipo da casa, você vai falar o tipo da casa que você quer. Quando você mandar um e-mail procurando a casa. Quantos quartos? Você faz primeiro no cenário perfeito. Daí vamos ver se consegue encontrar alguma coisa dentro do que você quer, dentro do teu budget, dentro das tuas condições financeiras. Então o que acontece? Importantíssimo. Você quer uma casa de férias ou uma casa residencial? Nos condomínios residenciais, alguns condomínios residenciais não permitem alugar casa de férias, diárias e semanas. Tem que ser aluguel de 1 ano, de 6 meses para lá, que são considerados. Tem mais essa ainda. Então, a primeira coisa, você já está pré-aprovado, agora você vai decidir. Você quer uma casa que você vai alugar diária ou uma casa que você vai alugar anual? Uma casa que é para você morar, que você não quer alugar nada. Então, eu quero um imóvel, uma casa de férias, que tenha 4 quartos, 4 banheiros, que tenha piscina, que tenha um condomínio que tenha piscina, quadra de tênis, isso. Esse é o seu sonho. Você vai procurar. Eu vou procurar se o seu sonho é uma realidade. Se tem um condomínio que tenha isso, que te proporcione isso, que o imóvel tenha isso, que seja dentro do seu dinheiro. Entendi. Procurei isso, te mostro, a gente gosta. Gostou? Fez a oferta, fez a inspeção. Daí fecha. Aí depois a gente vai procurar uma administradora. Se for para administrar. Ou então você faz o que você quer com o imóvel que é teu agora. Chave tua. Exatamente.
Então é isso. Valeu? E muito bom, antes de fazerem tudo isso, contratem, conversem. Muitos advogados, muitos contadores dão a primeira consulta de graça. Então, entre em contato, pergunta, olha, estou pensando em comprar um imóvel para investimento, uma empresa de férias, uma casa de férias. Você me indica abrir uma empresa, você me indica como é que eu faço para ter o IT number, qual vai ser o custo de imposto, qual vai ser o custo disso. Eles vão entrar em contato, a primeira consulta é de graça, depois da primeira consulta, aí todos eles vão cobrar, porque é um trabalho e, infelizmente, as pessoas têm contas para pagar e tem que sobreviver. Então, mas a primeira consulta, 90%, não vou dizer todos os advogados, porque tem alguns que cobram, mas a maior parte te dá a primeira consulta de graça. O advogado, o contador, para as pessoas que têm interesse em abrir empresas, para conseguir vistos, essas coisas também, os advogados podem ajudar. E para as administradoras também, se você tiver um imóvel em tal condomínio, eles também, você pode entrar em contato, eles te dão mais ou menos uma ideia da diária, e quanto que você vai alugar, se alugar tantas semanas por ano, quanto que você vai fazer, qual vai ser o gasto. Resumindo, faz tua correria, não é verdade? Vai atrás, tudo que ela falou aqui para você, dá para você ter uma ideia. E é claro, cada caso é um caso. É um caso. Então, quando você realmente resolver quiser entrar em contato com um corretor, com um advogado, com quem for. E não entre em contato comigo dizendo, porque você falou naquele vídeo ali que se eu tivesse 30% de entrada e mais 100 mil e você conseguiria um juros de 3% e eu ia ganhar dinheiro e ficar rico. Não é assim. Aqui não tem jeitinho brasileiro. Quem faz jeitinho brasileiro não vai pra frente nesse país, garantido. Não é? Exatamente. Então, valeu, um beijo. Fica com Deus. Tchau, obrigada. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Desculpa que ela fala pra caramba. Ou entrar em contato com o Paulo. Não, pra mim não. Pode mandar pra ela aí, ó.